Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gutenberg Júnior e hoje gostaria de compartilhar com vocês um unboxing de um par de monitores de referência que acabou de chegar aqui, os monitores TJBL 306p, que é para usar nesse cara aqui. É um Casio Privia, é um piano digital Casio Privia PX5S. Esse piano ele não tem alto-falantes, né? Eu adquiri esse piano não tem 10 dias que eu adquiri esse piano e eu estou usando ele naquela caixa ali. Essa caixa é um cubinho de guitarra. O sinal do piano ele passa por uma interface e da interface vai para aquele cubinho de guitarra ali. Só que o cubo de guitarra ele não foi projetado para por um piano, né? A guitarra ela tem faixas de frequências mais médio ali, e o piano ele vai da grave até a aguda, né? Ele extrapola as faixas de frequências da guitarra. Então o cubo de guitarra ele quebra o galho, mas ele não é o ideal. E eu estava usando o meu teclado com fone de ouvido, né? Só que fone de ouvido é muito chato você ficar o tempo inteiro com fone de ouvido. O fone de ouvido tem as suas utilidades, mas ele tem, por exemplo, de madrugada, quando você não quer incomodar as pessoas, tal, aí ele tem a sua utilidade. Mas às vezes você quer escutar o som orgânico ali do seu piano e nas caixas você não tem esse som, né? No fone de ouvido você até tem, mas você não tem aquela pressão sonora do seu instrumento, né? E esse teclado é um teclado que tem um timbre lindo e maravilhoso. Inclusive um dos fatores que me convenceu a adquiri-lo foi justamente os seus timbres, né? Porque quando eu comecei a ver, eu vi as pessoas usando, né? E realmente me emocionei com esse teclado, né? Então eu estou fazendo um esforço danado, né? Eu me embolei todo, me endividei aí, mas em compensação eu estou realizando um sonho, né? E o que eu estou compartilhando com vocês não é simplesmente um unboxing, né? É um sonho da minha vida que está se realizando, né? Graças a Deus. E tudo isso aqui tem um objetivo de servir ao Senhor também, tem esse propósito de servir ao Senhor, né? Porque eu quero me tornar um instrumentista, né? um tecladista, para poder glorificar a Deus através desse instrumento e que outras pessoas possam sentir aquilo que eu senti em um determinado momento, né? Através do som do instrumento, da minha instrumentalidade, né? Então eu estou procurando investir o melhor que eu tenho, o máximo que eu tenho, até mesmo para que isso tenha um bom uso na obra do Senhor. Mas deixa de conversa fiada e vamos ao que é o importante. Então, gente, o objetivo das caixas é usar para esse teclado. Eu vou tirar aquela caixa de guitarra dali e vou colocar os monitores de referência. Eu também já adquiri esse rack, que é um Titânio Rack, é um RB200, que é o de bancada, mas que ele tem ali o suporte, os dois suportes laterais para monitores de referência, né? Inclusive eu queria fazer um adendo neste vídeo, agradecendo ao pessoal da Titânio Rack, porque eles me atenderam prontamente. Eu comprei o RB200 porque eu vi que ele atenderia às minhas necessidades, só que ali no chat eu fui tirar umas dúvidas, e esses dois bracinhos laterais que o RB200 tem, eles na verdade não são para monitores, eles são para, segundo que o atendente da Titânio Rack me informou, um é para iPad e o outro é para tablet ou para notebook, né? Só que eu expliquei para ele que a minha necessidade, a minha demanda era que esses dois braços eles fossem de tamanhos iguais e que eles tivessem aquela mão francesa embaixo, né? Para dar mais firmeza nos monitores, né? Então eles prontamente me deram uma grata surpresa, uma grata resposta, dizendo que eles iriam fazer a alteração no meu rack, e eles fizeram, gente. Eles mandaram, eu até fiz um unboxing, só que um unboxing, a montagem, só que eu não pus no ar. Eu ainda não editei o vídeo nem nada, mas eu fiz o processo de montagem dele, mas eles me mandaram com os dois lados iguais e com o suporte ali para segurar os monitores, porque esses monitores, o 306p JBL,
eles são pesados, se eu não estou enganado, cada um pesa aproximadamente 6 quilos, né? E eles são grandes também, né? Então, eu adquiri o teclado, o rack, já pensando em tudo isso, né? Hoje chegaram aqui os monitores que estão aqui, ó. Os monitores estão aqui. Já já nós vamos fazer um unboxing. Eu vou abrir ele junto com vocês e ter toda a primeira experiência. A gente vai ter essa experiência juntos. Mas eu vou até pôr ali no local, só que eu não vou conseguir ligá-los hoje, porque eu também pedi os cabos, né? Depois eu vou fazer um videozinho detalhado, porque aqui eu planejei da seguinte forma: do teclado vão sair 2 cabos TRS, que são estéreos, né? Um ali P10, um na saída esquerda, outro na saída direita. Eles vão entrar na interface. E da interface vão sair outros 2 cabos, esquerdo e direito, P10XLR macho, que vão conectar nas caixas, né? Dessa forma, a minha intenção é ter um timbre assim. Minha intenção aqui, pessoal, com esses monitores, não é nem fazer gravação nem nada. Pode ser que eu venha fazer, mas a minha intenção principal é ter um timbre cristalino e um timbre exatamente orgânico do teclado, sabe? Eu quero ouvir o timbre do meu teclado, até mesmo porque se eu precisar levar o teclado para a igreja ou para qualquer outro lugar, o que eu programar e configurar aqui em casa, eu espero chegar nos lugares e não ter uma alteração muito nesse timbre. Então isso aí que é importante, né? Porque, por exemplo, a gente vai usando outros mecanismos para ouvir o instrumento e esses mecanismos eles não são transparentes, né? Cada um eles configuram o som, eles temperam o som com uma certa característica diferente, ou com excesso de agudo, ou com excesso de graves, e você tem aquela referência ali, que não é uma referência flat, então quando você configura o seu instrumento com aquela referência, quando você chega no lugar, o som não está como você gostaria. Então por isso que eu adquiri esses instrumentos. Eu também queria falar aqui com vocês que eu estava pensando em pegar um Yamaha, né? HS7. Só que o Yamaha HS7, eu me deparei com um determinado problema. Aqui onde eu moro, a tensão é 220 e pelo que eu entendi, o HS que é importado legitimamente pela Yamaha, eles vêm na tensão de 110, 127 volts, né? Mas a gente conhece como 110 volts. Então, todos os outros Yamahas que vêm com outras voltagens, com 220, por exemplo, eles são importados de outra forma, não pela importadora oficial. Não estou falando que pode ser importado de forma pirata, né? Estou falando que é outros mecanismos de importação. Os que a Yamaha oficial ela importa, são exclusivamente 127 volts. E a Yamaha do Brasil, ela tem todos esses registros, cada monitor tem o seu registro, a sua série. Então a Yamaha ela tem esses números de série no seu banco de dados. Então acontece que se um monitor desse em algum momento que é importado de forma extra a Yamaha Brasil, ele dá problema, pelo que eu entendi, é que a Yamaha não se prontifica em fazer manutenção. E pelo que eu vi também, pelo que eu pesquisei, os componentes da Yamaha são difíceis de encontrar. Então eu fiquei pensando, além do monitor ser caro, os riscos que existem em importar monitor que não seja pelas vias oficiais, né? E você ter algum problema. E outra coisa, se eu pegasse eles não são bivolts automático, né? Ou é 110 ou 220, pelo que eu vi. Se eu por acaso estiver usando aqui um 220 e fosse para um lugar que fosse 110, eu ia ter problema de voltagem, né? Eu ia ter que estar com transformadores sempre, né? Não que minha intenção aqui é usar exclusivamente aqui no meu setup, né? Eles vão ficar fixos aí, eu pretendo não movê-los aí, né? Mas se eu precisar levar eles algum dia para algum lugar, os monitores sendo bivolt, como é o caso do JBL, já é uma grande ajuda, né? Eu não preciso ter... E eles são bivolts automáticos, né? Não tem chave para você jogar para lá para 110, jogar para cá para 120, né? Então não tem problema nenhum. Além do mais,
eu fiz uma pesquisa assim bem ampla, né? Então esses monitores JBL, eles estão assim num preço excelente. Eu consegui comprar assim num preço maravilhoso e fiquei muito satisfeito, né? Eu acho que eles vão me atender muito bem para a minha demanda. Aí, como eu falei para vocês aqui da instalação que eu pretendo fazer aqui com o meu teclado, eu estou esperando os cabos chegarem e também comprei uma régua, que é uma régua da própria Clamper, né? Que tem uma série de proteções ali para a gente não ligar. Graças a Deus aqui não tem tanto problema na energia, variação de energia, né? A tensão aqui é 220 e é uma tensão assim, bem estável, então não tenho tanto problemas de variação de energia, né? Aqui. Mas, independente de qualquer coisa, eu vou estar usando um sistema que não é barato, né? Um setup que não é barato. Então, para tentar proteger o meu sistema, eu comprei uma réguazinha Clamper, né? Que vem varistor, vem uma série de proteções ali de surto, né? Então é isso, galera. Chega de enrolação e vamos embora aí para esse término desse vídeo, que é o unboxing das caixas, primeiras impressões, né, com eles ainda desligados, que eu vou compartilhar esse momento assim que para mim é histórico com vocês, mas que depois, num segundo vídeo e num segundo momento, eu vou estar ligando tudo ali e a gente vai estar ouvindo o som e eu vou estar passando para vocês as minhas primeiras impressões. A intenção também é que futuramente a gente possa estar fazendo algumas gravações para a cada período de tempo eu estar dando um retorno para vocês do que eu estou achando. Até mesmo porque, galera, eu cansei de procurar um vídeo que mostrasse alguém utilizando os monitores assim, diretamente no teclado. A gente vê o pessoal usando monitores em computador, em televisão, em várias coisas, até mesmo em estúdio, mas diretamente no teclado, como é a minha verdadeira intenção aqui, eu ainda não vi, né? Ninguém, se tem, eu não encontrei, né? Então eu vou fazer esse teste para ajudar outras pessoas também que queiram, em algum momento, usar monitores igual como eu estou usando os meus aqui, que eu vou usar os meus, né, futuramente. Então eu vou virar a câmera um pouquinho para cá, para que vocês possam ver também eu abrindo. Eu comprei esses monitores aí pelo Mercado Livre, tá? E depois eu posso deixar até aí na descrição do vídeo os detalhes da loja que eu comprei e de tudo, valores e tal, no dia de hoje, né? Praticamente eu comprei esses monitores há 2 dias atrás. Também é uma coisa muito boa, né? Eu vou deixar a referência da loja, porque eu achei assim uma loja muito boa, confiável. Eu comprei 2 dias depois na loja de São Paulo, 2 dias depois chegou no Rio de Janeiro, né? Aqui na região serrana do Rio. Então é isso, galera. Chega de blá blá blá, né? Vambora pro que interessa. Já estou aqui com a faquinha e vambora abrir. Tá aí a caixa. Tá aí e vambora lá. Galera, queria falar para vocês também que, tipo assim, eu vi muitos outros monitores, tá? Vi muitos outros monitores e esses monitores aqui são os mais em conta possível, né? Que sejam realmente monitores de referência, né? Porque o que a gente vê aí muito acontecer são o pessoal vendendo caixas multimídia como se fossem monitores, né? Então, aqueles que você tem 2 caixas e uma delas é amplificada e aquela ali amplifica e manda o sinal para outra, né? Tipo algumas caixas da Edify, né? Eu nunca usei, são os meus primeiros monitores de referência, são esses. Eu nunca usei nem monitores e nem essas caixinhas que são vendidas como monitores. Apesar de que o pessoal fala que caixas tipo a Edify, MR4, né? Agora a MR5, elas são excelentes caixas, mas são caixas multimídias, né? E são caixas que têm o seu sinal ali
com um tempero de graves ou agudos, né? Elas não são totalmente flat. Essas aqui eu acho que não são totalmente flats também não, só que elas têm ajustes, né? Você pode ali aumentar ou diminuir as frequências altas, aumentar ou diminuir a frequência baixa. Não é um equalizador, mas de igual forma, de uma certa maneira, você consegue dar uma balanceada e de repente tirar um pouco do grave, né? Até dependendo da proximidade da caixa com a parede, a inclinação, duto de ar, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Se você sentir que o seu agudo também está muito alto, você consegue diminuir ali em alguns dBs as frequências agudas, só que você não consegue trabalhar em frequências exclusivas, não tem um equalizador ali dentro, mas tem um pequeno ajuste que você consegue dar ganho nas frequências altas ou tirar ganho, e também nas frequências baixas, né? Então, um ponto positivo para essas caixas JBL aí, beleza, galera? Então vamos lá, continuar. Agora, não é pequenininho não, tá, pessoal? Não é pequenininho não, eu não imaginava. Eu até vi as dimensões, mas eu já vi as dimensões depois que eu já tinha comprado, né? Maior até do que eu pensava. Só que eu optei pela 306, porque são três versões, a 305, 306 e 308. A 305 é com woofer de 5 polegadas, a 306 é com woofer de 6,5 polegadas, e a 308 é com woofer de 8 polegadas. Eu optei por essa porque ela vai chegar mais perto do grave, né? O teclado lá, aquelas notas mais graves da esquerda, né? Então eu quero ter a sensação de ter esse timbre, sabe? Um timbre original e não um timbre mapeado, igual algumas outras caixas fazem, né? Tem caixas aí que você vai fazer, exceto essas profissionais, essas mais caras, né? Mas essas caixas assim que são de preços mais acessíveis, elas não vão tão no grave, né? Talvez nem essa daqui vá, mas ela se aproxima bem mais do que as outras, né? Então minha intenção era justamente essa. É aquela história, quem já abriu sabe que vem uma caixa dentro da outra, né? Cara, proteção nunca é demais, né, cara? Proteção quanto mais protegido o equipamento vier, melhor. Aqui, pessoal, a caixa que bonita que ela é, né? Olha, gente, uma caixa linda, linda, linda. Ó, bonita, né? O bichinho é pesado, tá, galera? Eu sei que aqui ainda tem o peso da caixa, isopor, algumas outras coisas que vêm dentro, mas o bichinho é pesado, hein? Então, galera, ó, olha o que vem aqui. O manual. Uma coisa pequenininha aqui que deve ser o termo de garantia, que agora eles estão mandando uns termos de garantia assim, ó, bem pequeno mesmo. O do teclado também veio um terminho de garantia assim, bem michuruco, em vez de mandar um cartão maior, né? Aqui tá o manual. Aqui vem um segundo manual. Um sachêzinho de silício, né? Sílica. Sachêzinho de sílica para tirar a umidade. E aqui está o bichão. Tá um cabinho de... Cara, ele é grande pra caramba, tá? Cabo de energia, 3 pinos, padrão brasileiro aí. Isso aí tem muito na internet, tá, galera? Isso aqui que eu tô fazendo, esse unboxing, tem muito na internet, mas o que eu quero fazer é compartilhar um momento com vocês, né? Não só o momento, mas todo esse trajeto, toda essa experiência, né?
cabo também, pessoal. Aqui vem um outro cabo que é para essa ponta aqui, ó. Aquela ponta tipo de computador, tá vendo? Que ela tomada antiga, né? Vieram essas duas tomadas. Ponto positivo para a JBL, né? Ela está se preocupando com a situação do usuário, né? O usuário não vai deixar de usar o aparelho por causa da tomada. Se a tomada dele for dessas antigas, ele tem um aparelho. Eu vou abrir aqui com bastante cuidado pelo seguinte, gente. Se isso aqui for um saquinho, eu vou usar esse saquinho aqui para proteger o monitor quando ele não estiver em uso. Para evitar entrar poeira, né? Igual o teclado ali que vocês viram. Então eu vou tentar preservar o máximo aqui para... Galera, é grande, tá? Grande, grande, grande mesmo. E bonito demais, cara. E uma coisa é você ver assim pelos vídeos e outra coisa é você ver pessoalmente, cara. É muito bonito esse monitor, cara. Tá doido. Que monitor, que beleza que esse monitor tem, cara. Muito bem feito, cara. Lindo o monitor. Olha só essa beleza. Aqui, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma das primeiras experiências aqui. Gente, olha isso aí. Olha esse monitor, como é que ele é bonito, ó. MDF, né? Essa prateleira, madeirinha aqui, MDF. Plástico black piano, né? Alto-falante de 6,5 polegadas. Aqui tem a corneta. E aqui a parte de trás, ó. A bichinha não é leve não, tá? Aí, galera. A parte de trás. Com as conexões XLR, TSR, né? Que é a entrada balanceada. Os botões ali de equalização que eu falei. O controle de volume. Aqui embaixo você tem a entrada de alimentação e o botão liga e desliga. Show de bola, né? E em cima a saída de áudio, né? A saída do grave aqui da caixa. É isso, galera. Agora tem um outro aqui. Eu vou abrir o outro ali também, da mesma maneira, né? E vou depois posicionar aqui, ali no rack, pra gente ver como é que vai ficar. Beleza? Que ele é um monitor com uma boa transparência e que ele tem uma empregabilidade assim muito condizente com tudo, né? Dá para você trabalhar profissionalmente tranquilamente com esse aparelho. A caixa exatamente igual a outra, que eu já mostrei, que vocês já viram. Também caixa intacta, tá vendo, pessoal? Caixa intacta, sem nenhum tipo de avaria na caixa, ó. Que legal, né? São detalhes que a gente vai percebendo, você vai aprendendo as lojas que você vai comprando e aí num segundo momento, quando você tiver que comprar mais alguma coisa, você já tem aquelas ali como referência, né? Termo de garantia. Minúsculo esse termo de garantia. E um segundo manual. Aqui, olha que maneiro. Aqui vem até mais ou menos como deve ficar, ó, tá vendo? Esse triângulo equilátero aqui, ó, galera. É isso aqui que é a minha intenção fazer ali. Mais ou menos isso. Colocar um do lado esquerdo, outro do lado direito. E formar esse triângulo aqui.
Essa daí é a minha intenção. Para a gente ter uma avaliação do som da melhor maneira possível. Então, em cada caixa vem 2 cabos de alimentação. Mesmo esquema. Abrir aqui com o máximo de cuidado possível, porque eu gostaria de aproveitar esses plásticozinhos para, quando eu não estiver usando, cobrir os monitores, para não encher de poeira, né? É demais, gente. Isso aqui para mim é um salto muito grande. Isso aqui representa um salto muito grande mesmo. Aqui está o segundo monitor. Aí que bonito, galera. Muito lindo, né? Pô, bonito demais, tá? Muito bonito mesmo. Excelente escolha, cara. Tô feliz demais por conseguir chegar até esses monitores. Aqui estão os dois, um ao lado do outro. Então é isso, galera. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, porque agora eu vou organizar ali no meu rack, né? Apenas visualmente, porque os cabos ainda não chegaram, né? Eu imagino que os cabos devem chegar hoje mesmo. O filtro vai chegar na semana que vem, filtro de linha, que eu comentei com vocês no início, mas os cabos devem chegar até no máximo sexta-feira. Depois eu vou colocar, nesse vídeo, eu vou colocar a referência da loja que eu comprei, caso vocês queiram também aproveitar e comprar nessa loja, né? Já tendo uma referência de uma pessoa. Eu gostei muito, como eu falei, eu comprei há 2 dias atrás, rapidinho chegou, né? Menos de 3 dias chegou. Para vocês terem uma noção, eu tinha agendado para chegar na semana que vem, e 2 dias depois da compra chegaram aqui na minha casa, né? Veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, região serrana. Beleza, galera? Então, por enquanto é isso. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que ficou no setup ali, beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Até já, hein? Não sai daí não, espera aí. Fala, galera. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado final aqui. Não o resultado final totalmente, né? Como é que vai ficar mais ou menos o esquema. Ainda não é o esquema pronto, né? Ainda faltam alguns ajustes, mas aí já dá para vocês terem uma prévia da onde eu pretendo chegar, né? Então eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, pessoal, esse daqui é o meu teclado, meu Casio Privia PX5S, e vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui vai ficar uma caixa, a angulação ela não está correta, ainda vou fazer um ajuste aí, né? Ainda vou colocar ela na angulação correta dessa caixa e dessa caixa aqui. O negócio do braço que eu falei é isso aqui, ó, galera, ó. Vou mostrando essa daqui que fica mais fácil, ó. Tá vendo? O braço aqui, ó, essa estrutura, ela vem com essa mão francesa aqui, que justamente dá um apoio considerável a esse braço aqui, né?
que eu também vou fazer um ajuste nela, para essa parte aqui vir mais para o centro um pouquinho, para aumentar aqui a questão da resistência, né? Então, eu vou fazer esses ajustes aí e depois eu mostro para vocês. Aí é isso, galera. O sinal do Privia vai sair aqui por 2 cabos, né? Esses cabos vão entrar aqui na interface. Ambos P10 balanceados, né? TSR, TRS, ambos TRS. Vai sair daqui P10, P10, né? Vai sair daqui 2 cabos P10 conectados ali atrás da interface. Um vai para o monitor e vai entrar lá atrás na entrada XLR, né? E o outro vai vir para cá. P10 aqui na interface, XLR aqui, lá atrás da caixa. E eu vou organizar os cabos aqui passando pelo rack para ficar tudo o mais discreto possível, não ficar aquela fiarada doida lá atrás, né? Que mais que eu vou falar? Então, eles mandaram esses dois, eles mandaram um extra, na verdade, porque o outro já era do tamanho, né? A base aqui já é a base do tamanho certo, eles só mandaram com o reforço embaixo e uma outra base veio extra, porque de um lado era esse que está segurando o monitor, um dos dois, e de outro lado era esse daqui, que é menor, né? Então eles me falaram que um desse era para tablet e o outro era para algum outro dispositivo, entendeu? E aqui, nessa barra do meio, esse outro suporte aqui é para um outro teclado, né? Para pegar um outro teclado aqui em cima. Pode ser um controlador ou qualquer coisa, né? Só que eu não devo usar um teclado controlador porque o próprio Privia ele já é um teclado controlador, então eu não sinto necessidade de ter mais, né? E eu gosto muito dos timbres do próprio Privia e todo esse setup aqui é para eu estudar aqui dentro da minha própria casa, né? Então eu já estou muito satisfeito com o meu teclado, então provavelmente eu devo colocar um notebook ali, porque apesar de eu estar satisfeito com o meu teclado, se eu quiser usá-lo como controlador, eu tenho, né? E aqui um tablet para eu colocar partituras, essas coisas. Então ficou assim muito conciso tudo que eu preciso. Inclusive o Privia, ele não tem aquele suporte para partituras, cifras, essas coisas, né? Que vem na maioria dos outros pianos digitais, aquele suportezinho, né? Então dessa forma aqui, que veio esse hack, né? Veio exatamente suprindo todas as minhas necessidades, né? Além disso, eles ainda mandaram prolongador, caso a pessoa queira usar esse rack para gigs, né? E quiser tocar em pé, eles mandaram um prolongador, 4 prolongadores, né? Então eu consigo prolongar os 4 cantos aí, subir os 4 cantos. O teclado vai ficar mais alto, dá para você tocar em pé e logicamente você pode subir com as outras coisas também, caso queira usar esses braços para outros fins, né? Colocar outros teclados, outras coisas. Então esse teclado, esse Hack Titânio, fica aqui um abraço meu para o pessoal da Hack Titânio, é excelente, excelente. Ele é robusto, ele é sólido, os tubos não são sólidos, né? Mas ele montado, ele fica sólido, né? Os tubos são de alumínio, né? Bastante resistente, ele não balança, ele abarca bem o teclado ou o piano, né? Então, assim, são excelentes investimentos, vale muito a pena. Se puder, ao invés de pegar um suporte em X, ou até mesmo da Stay, que também é um suporte muito bom, que as pessoas gostam muito, e às vezes até mais caro do que esse daqui, dependendo da necessidade, vale mais a pena pegar um desse ou um outro suporte, o RK100, né? Que também é um suporte assim, extremamente versátil da Hack Titânio. Eu estou extremamente satisfeito, feliz demais. Então é isso, galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. Deixa eu virar a câmera para mim novamente para me despedir de vocês. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, né? Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até esse momento. Queria dizer para você que se você tem um sonho de chegar até onde eu cheguei aqui, você corra atrás, né? Algumas coisas aqui já estão pagas, outras eu ainda vou pagar, né? Eu ainda estou pagando.
Mas de qualquer forma é a realização de um sonho, né? É a realização de um sonho. Então eu estou extremamente feliz. E esse vídeo aqui, muito além de ser um vídeo assim onde eu estou compartilhando o unboxing das caixas e o meu setup aqui para ajudar outras pessoas, eu estou compartilhando também com vocês que se você tem um sonho de chegar até onde eu cheguei, se você tiver foco, tiver meta, determinação, você consegue chegar até lá, né? Para eu chegar até aqui não foi nada fácil, tá? E continua, esse ano praticamente para mim vai ser um ano assim de bastante sacrifício, né? Onde eu estou abrindo mão de diversas coisas para eu poder chegar onde eu cheguei. E a vida é assim. A gente tem que se sacrificar. Se você quer chegar num objetivo, a maioria das pessoas, né, como eu, por exemplo, eu tenho que me sacrificar. Então eu estou me sacrificando, mas eu estou conseguindo chegar onde eu quero, né? Então isso vale para você também. Você acredite no seu potencial, acredita no seu sonho, corre atrás, né? Se você tem um desejo de chegar até onde eu cheguei, mas se a sua possibilidade não é chegar onde eu cheguei, é chegar um pouco mais abaixo, você vai até onde você pode, né? Você vai até um teclado mais em conta, vai até umas caixinhas de som mais em conta, que você consegue também, entendeu? Coloca Deus no primeiro lugar na sua vida, porque a própria palavra de Deus ela fala, né? Que na medida em que buscamos o reino dos céus em primeiro lugar, de todo o nosso coração, as demais coisas nos serão acrescentadas, né? A coisa mais maravilhosa que existe é a salvação. Mas o Senhor acrescenta as demais coisas também, né? Ainda mais se você tiver um projeto, assim, um propósito de servir às pessoas, de também ser um instrumento nas mãos de Deus, para que o Senhor possa, através da sua vida, tocar na vida de outras pessoas, né? Através da sua instrumentalidade, assim, do amor que você tem no seu coração, que outras pessoas também possam receber a dádiva de Deus, né? Que essa é a minha intenção. Talvez seja por isso que eu estou conseguindo chegar onde eu estou chegando, né? Porque a minha intenção é ser um instrumento, né? Ser um instrumento nas mãos do Senhor, que o Senhor use a minha vida, né? Para que outras pessoas venham ter uma experiência de salvação, né? E seus corações ali preenchidos pelo amor do Senhor, né? Então é isso, galera. Ó, fica um abraço. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo algumas informações assim que eu acho que são importantes, né? Para quem quiser, eu vou colocar o link que eu comprei o teclado, o link do rack, o link das caixas, o link de todos os equipamentos eu vou colocando lá. E assim que os cabos chegarem, que eu fizer a instalação das caixas, tudo belezinha, eu volto a fazer um outro vídeo para a gente ver aqui o som como é que ficou, para dizer se valeu a pena fazer dessa forma, né? Para saber se as coisas ficaram como eu havia planejado ou não. Tá beleza, galera? Ó, um abraço grande para cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, chegado até aqui comigo, tá? Fiquem com Deus. Fui!